Muito bom dia a todos. Isso, bom dia. Sejamos todos nós bem-vindos, vocês aí, nós médiuns, trabalhadores. Lembrando que os médiuns estão posicionados sempre na primeira ponta dos bancos desses junto às paredes, tá? Eles também já vêm preparados, tá? Todos nós voltados os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sempre com Jesus. Bom dia também a vocês que nos acompanhem pelas mídias digitais. Estamos aqui, então, reunidos nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes para darmos continuidade, principalmente aos nossos tratamentos. Ah, mas eu não preciso de tratamento, não, eu vou porque eu quero ouvir as palestras, tudo. Ótimo, desde que você entrou aqui no salão, você já está em tratamento. Todos nós estamos, né? As equipes espirituais médicas, com o comando do Dr. Bezerra de Menezes, já estão aqui muito antes de nós chegarmos. A gente diz sempre isso a vocês, para que fique bem gravado para nós todos, né? Entramos no salão, pensamentos em Jesus, acalmar os corações, sentar no banco com tranquilidade, que a benécia vem, porque eles já montaram aqui todo um equipamento hospitalar, já estão aqui andando junto a nós, e o salão se transforma num imenso hospital. Porque a espiritualidade não tem barreira física. Eles estão aqui, mas para eles o campo se abre. Não tem parede, não tem teto. Vai na imensidão do universo, na imensidão das equipes espirituais que nos assessoram. Pensem bem nisso sempre que adentrarem ao salão. Tá ok? Alguém vindo pela primeira vez? Hoje, por enquanto, não. Então, que Jesus nos abençoe e vamos aos nossos recados e avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Hoje temos como prato do dia a venda na saída do salão linguine. O nome é esquisito, né? Linguine. Mas o prato eu já vi nas fotos, é uma delícia. Pelo visual, olha, quem puder adquirir, ele vem com almôndegas ao sugo, berinjela defumada ao pesto de ricota. Nós temos também o bazar de artesanato que será realizado aqui naquele espaço em frente à nossa livraria, no dia 31 e no dia 1º de dezembro. Tá? Vai ter enfeites para o Natal e itens para casa e muito mais. Então, se preparem nesses 2 dias pela manhã que chegam aos trabalhos. Tem muita coisa boa aí para vocês adquirirem. Cesta básica, nós estamos agora com uma campanha especial, um reforço nas nossas cestas básicas, que todo mês o Paz e Amor monta e distribui. Cerca de 350 famílias, tá? Até 400 ou mais, dependendo da necessidade do mês. Tem família que às vezes estão sem nada mesmo para pôr no fogão e podem receber até mais do que uma cesta básica. Senão eles não têm de onde tirar os recursos. Vamos ajudar essas pessoas. Ajudem a Casa de Paz e Amor em Jesus a montar essas cestas, por favor. Nós temos na entrada do salão uma sacola que tem pregada na sacola os itens da cesta básica de Natal. Se você puder levar, por favor, a gente agradece muito. E se puder com todos os itens, ótimo. Se não puder com todos os itens, traga um item só, traga qualquer coisa que você puder ajudar. Vai ser muito útil para essas pessoas. Se você não puder nos ajudar, ou mesmo não quiser, não tem problema algum. As necessidades aqui do salão, as assistências,
vai continuar sobre vocês a mesmíssima coisa, tá? Façam vibrações para que possamos dar assistência a essas famílias. Quarta-feira, dia 27, teremos o 53º chá beneficente. 53 anos desse chá promovida pela nossa casa. Dia 27, das 14 às 17 horas, no Buffet Fernandes, aqui perto, na rua Azevedo Soares. Vai ter salgados, doces, bolos, bazar, bingo. A primeira bingada que tiver, quem tiver no salão, lá na festa, participando, vai concorrer a uma televisão. E quem puder ir vai se sentir muito bem lá, porque nós vamos também, a Casa de Paz e Amor, os trabalhadores também lá se encontrarão com vocês. Uma festa de confraternização e de ajuda financeira que a Casa de Paz e Amor precisa. Bem, os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem, Tatiana. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Laura. Prece inicial, Gisela. Vibrações gerais dos passes das águas, Francisco. Prece final, Cleusa. O tema de hoje da palestra é o caminho, a verdade e a vida. Quem está naquele quadro ali já responde para nós o que é o caminho, a verdade e a vida. Quem vai ministrar para nós a palestra é o nosso amigo Celso Santos. Uma boa palestra a todos nós, um bom trabalho, que Jesus continue sempre a nos abençoar. Bom dia. Mensagem do livro Canais da Vida, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 3, Ante o apelo do Cristo. Desperta e faze algo que te impulsione para a frente na estrada de elevação. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente, seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Cristo, item 4. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Bom dia a todos. E já nessa sintonia gostosa, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações. E vamos, nesse momento, agradecendo a espiritualidade amiga, que já muito antes preparou o ambiente para nós. Vamos agradecendo o nosso mentor amigo, por sempre estar do nosso lado, nos direcionando no caminho do bem. Agradecendo a Jesus, por ser o nosso maior exemplo de conduta, o maior exemplo de amor. E agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no aprendizado. Que nesse momento estejamos abertos com as nossas mentes, nossos corações, para receber a palavra que será ministrada hoje pelo nosso companheiro Celso Santos. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, bom dia.
eu acho que dá para melhorar. Bom dia. Bom dia. Boa. Como já foi anunciado, hoje falaremos sobre esse tema, o caminho, a verdade e a vida. Nos disse Jesus, na terra encontrareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E isso deixa bem claro que todos nós, espíritos milenares e mortais, que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, temos plenas condições de construirmos o nosso edifício moral, desde que façamos a nossa parte. Sim, porque muitas vezes optamos em continuarmos na zona de conforto, mesmo cientes que a zona de conforto é uma região que não propicia nenhum tipo de crescimento. Jesus, há mais de 2000 anos, vem nos convidando para sairmos da zona de conforto e irmos para a zona de ação, entendermos a diferença da fé cega para a fé raciocinada. E muitos, mesmo depois desses 2000 anos, ainda não entenderam a diferença. Fé cega, crer sem nem saber porquê. Fé raciocinada, entender para crer. E para buscarmos o entendimento, precisamos do conhecimento. Sim, porque quanto maior for o conhecimento, melhores serão as nossas escolhas. E nós não podemos nos esquecer que a vida é feita de escolhas. E mediante as escolhas que fazemos, geramos os resultados. Boas escolhas, bons resultados. Escolhas ruins, resultados ruins. Mas mesmo assim, ainda continuamos muitas vezes com as ações negativas, pedindo para que Deus nos dê reações positivas. Precisamos mudar este cenário. Agora os encarnados. Vamos mudar este cenário? Sim. Porque nós muitas vezes sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. Ainda não compreendemos a diferença entre teoria, prática, ciência e consciência. Alguém daqui tem alguma imperfeição? Levanta a mão. Precisamos corrigir ou esperar que Deus corrija? Eu não ouvi. Corrigir. Alguém daqui já pediu para que Deus colocasse juízo na cabeça de alguém? Mas qual que é a atitude correta? Deus colocar juízo na cabeça de alguém ou este alguém criar juízo? Primeira ou segunda opção? E quantas vezes somos nós que já cientes, conscientes das nossas obrigações morais, não realizamos e ficamos esperando que Deus as faça, nos esquecendo que Deus não nos dá resultados, Deus nos dá meios, possibilidades, oportunidades, para que cada um intensifique o trabalho, o esforço, o foco, a dedicação, para transformarmos os nossos sonhos em realidade. Mas a pergunta anterior foi se ainda temos imperfeições. Alguém daqui ainda participa de maledicência? Sim ou não? Se bem que espírita não faz fofoca. O espírita, ele apenas comenta de uma forma fraterna a vida dos outros. Não é assim? E quantas vezes somos nós que não mudamos as ações e esperamos que Deus modifique as reações? Os tempos são chegados, muitos são chamados, poucos os escolhidos, e há mais de 2000 anos Jesus vem nos fazendo esse convite: levanta-te e anda, pegue a sua cruz, me segue a cada um segundo, suas obras, sois luz e sois deuses, faça a tua luz brilhar. E ficamos esperando por Ele, porque são muitos aqueles que ainda não entenderam a profundidade da frase: tua fé te curou, tua fé te curou, e não a nossa fé nele irá nos curar. Entendemos isso? Sim ou não? Deveríamos entender. E depende de quem para este entendimento? E por que ainda não entendemos? Quantas vezes ainda nos pegamos dizendo, se Deus quiser, quando a frase verdadeira é, quando você fizer. Sim, porque só depende única e exclusivamente de nós, porque Deus nos ama, Jesus nos ama. A espiritualidade nos diz que nós temos muito mais do que precisamos para sairmos dessa estadia melhores do que quando aqui chegamos. E mesmo assim ficamos procrastinando
adiando aquilo que não temos mais tempo. São muitos aqueles que se esqueceram da leitura do livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Alguém daqui assistiu o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Sim ou não? Assistiu? Boa. Alguém daqui se recorda daquele momento onde a espiritualidade superior adverte, orienta que são muitos os espíritos que retornam falidos, fracassados, por não aproveitarem a estadia terrena? E quantos somos nós aqueles que não aproveitamos, porque utilizamos a palavra depois para tudo, depois eu leio, depois eu pego, depois eu mudo, depois eu faço, depois eu isso, depois eu aquilo. É mais ou menos como aquelas criaturas que ainda se pegam dizendo, amanhã eu vejo, semana que vem eu pego, no mês que vem dou uma olhada, e aquela frase mais conhecida, se Deus assim o permitir, o ano novo será diferente. Alguém daqui já ouviu isso? Mas alguém daqui sabe quando irá desencarnar? Mas sabemos que um dia desencarnaremos. Vai que pegue alguém de surpresa, tem um infarto fulminante, desencarna antes da hora. Desencarnaremos um dia, e quando chegar esse dia, como estará a nossa consciência? Desejamos retornar felizes ou preocupados? Eu não ouvi. Mas se nós desencarnássemos agora, voltaríamos como? Preocupados? E depende de quem para voltar feliz? Se só depende de nós retornarmos felizes, porque voltaríamos preocupados? Sinal que não fazemos aquilo que nos comprometemos perante a própria consciência. E é por isso que a espiritualidade vem nos convidando a elevar pensamentos, sublimar sentimentos, para mudarmos atitudes e palavras. Mas infelizmente são muitos que desejam melhoras, mudanças, mas ainda não entenderam que se desejam mudanças, precisam mudar. Se desejam melhoras, precisam se melhorar. E não mais pedir e esperar. Porque reencarnamos para trabalhar e progredir. Entendemos isso? Não sejamos como aquelas criaturas que adentram as casas espíritas, querendo adentrar um templo de milagres, entram com problemas, mas desejam sair daqui sem eles. Já chegam na casa procurando aquela caixinha milagrosa, mais conhecida como caixinha de vibrações. Se deparam com aqueles papeizinhos pequenos, e a criatura logo pensa, mas é tão pequeno, como é que eu vou anotar todos os meus pedidos? Mas mesmo assim ela escreve 1 ou 2, vem para o salão, faz o tratamento, vai embora, e na semana seguinte retorna, só que desta vez prevenido, porque ela traz consigo uma folha sulfite. Tem mais espaço, frente e verso. E aí a criatura se pega, colocando todos os seus pedidos ali na caixinha de vibrações, faz aquela prece instantânea que nem sente as palavras, e quando percebe já está no amém, adentra o salão, senta no banco e espera a palestra. Só que muitas vezes a palestra traz palavras das quais ela não deseja ouvir, então ela se desliga e cai em desdobramento. E aí fica aguardando o passe, porque na cabeça dela é o passe que vai melhorar a sua vida. Então quando chega aquele momento, ela ouve aquela voz suave do médium dizendo, pense em Jesus. Mas na cabeça dela ela entendeu, peça para Jesus. E aí pronto, ela fecha os olhos e começa a pedir, e pede daqui, e pede dali. Os pedidos não acabam nunca, o passe já terminou faz tempo, é só ela no salão. Então a criatura, o médium olha para ela e diz, vai com Deus, para ver se ela abre os olhos e vai embora. Só que quando ela chega lá fora, ela retorna à sua rotina mental e emocional, atraindo as mesmas energias impuras que fizeram com que ela procurasse uma casa forte, que tivesse um passe forte. Alguém daqui já ouviu isso? Escuta, você conhece uma casa forte, mas tem que ser forte, porque os meus problemas não é qualquer um que vai resolver. Alguém daqui já ouviu isso? Sim ou não? Alguém daqui deseja receber um passe forte nesta manhã? Levanta a mão. Tem gente olhando para o lado, se ele levantar eu levanto também. E quantas vezes somos nós que esperamos a realização daquilo que desejamos, pela força que vem de fora, nos esquecendo que cada um de nós construirá aquilo que deseja com a força que está dentro. Entendemos isso?
Não cabe mais em tempos atuais responsabilizarmos o obsessor, sim, porque cada um tem o obsessor que deseja ter. Porque a obsessão se dá pela afinidade, então nós pensamos, sentimos, falamos, agimos exatamente iguais àqueles que muitas vezes rotulamos como os causadores de nossas aflições. Precisamos fazer o quê para cortarmos esta sintonia, sairmos desta frequência, mudarmos o pensamento, mudarmos o comportamento, ou encontrarmos uma casa com um passe de desobsessão forte? Eu não ouvi. Mudarmos, e quantas vezes a criatura vai embora depois do passe, o espírito permanece, e aí entra o médium tentando convencê-lo a abandonar aquela criatura. E aí o médium começa a questioná-lo: mas por que você atrapalha tanto a vida deste irmão, desta irmã? E ele olha meio que incrédulo, perguntando: eu? Eu já tentei fazer uma prece para ele, para ver se ele melhora, e eu ajudo, porque se eu for embora, outros piores virão. E isso muitas vezes não cai na cabeça da criatura, porque ela quer apenas a desobsessão, mas ela não muda a origem que atrai novos obsessores. E é por isso que a espiritualidade pede para que nós estejamos atentos àquilo que pensamos, sentimos, falamos e agimos. Mas quantas vezes somos nós que ainda, totalmente sem sentido da vida, nos pegamos apenas pedindo para que Deus, para Jesus, para que a espiritualidade realizem por nós aquilo que compete a cada um de nós realizarmos nessa estadia terrena. Alguém daqui já pediu alguma coisa para Deus? Alguém daqui já pediu paciência para Deus? Levanta a mão. Eu tenho certeza que no minuto seguinte a criatura já se pegou dizendo: poxa Deus, eu peço paciência e você me manda problemas. É porque a criatura não entendeu que é por meio dos problemas que ela vai aprender a ter. E quantas vezes somos nós que queremos acreditar que Deus... Opa. Nada. Alguém daqui já pediu paciência? Boa. Quantas vezes somos nós que continuamos pedindo: Deus, dá-me isso, Deus, dá-me aquilo, e não queremos entender que Deus já nos deu tudo, e que precisamos aproveitar este tudo para fazer tudo, para termos tudo o que precisamos. São muitos ainda aqueles que se encontram dependentes, acomodados, dependentes, aqueles que esperam tudo de todos, quando precisamos buscar a maior reflexão da nossa vida, compreender que somos espíritos milenares e que ninguém reencarnou fadado à derrota, ninguém reencarnou fadado ao sofrimento. Estamos aqui para sairmos vencedores diante de tantas vezes que já saímos derrotados por nós mesmos. E para que isso aconteça, precisamos mudar a direção, traçar uma nova rota, porque portas velhas não dão acesso a caminhos novos. Enquanto continuarmos pelo mesmo caminho, chegaremos sempre no mesmo lugar. Recordando Einstein, ninguém consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E quantas vezes somos nós que sai ano, entra ano, e continuamos com os mesmos hábitos, com as mesmas crenças, com os mesmos valores, com os mesmos conceitos. Alguém daqui já se pegou dizendo, principalmente nesta época do ano: ano novo, vida. Mas quantas vezes somos nós que vamos para o ano novo com a vida velha? Sim, porque quando chegamos no outro ano, ainda nos pegamos dizendo: neste ano tenho certeza que Deus vai fazer as coisas acontecerem. É mais ou menos como aqueles alunos que não estudam, mas é só chegar na véspera da prova que se pegam pedindo: Deus, me ajude a tirar boas notas. Para que a criatura tenha boas notas, ela precisa fazer o quê? Pedir para Deus ou estudar? E quantas vezes, mesmo cientes disso, a gente não estuda e pede para Deus realizar os nossos sonhos. Quando Cristo se colocou dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele apresenta a possibilidade que cada um tem para entender que estamos inseridos na era do conhecimento, com plenas condições de observarmos o Apocalipse. Mas para muitos o Apocalipse é o final dos tempos, é o fim do mundo, é o fim das ilusões, é onde a falsa verdade precisa ficar no passado.
E por falar nisso, eu vos pergunto: Jesus foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo, sim ou não? Agora os encarnados, sim ou não? Então, do meu lado esquerdo, eu vos apresento Barrabás, um espírito que só então havia feito o mal. Do meu lado direito, vos apresento Jesus, aquele espírito que só havia feito o bem. E nesta manhã teremos a oportunidade de escolhermos quem será crucificado, aquele que só havia feito o mal ou aquele que só havia feito o bem. Voltando a mais de 2000 anos no tempo, nós escolhemos quem para ser crucificado? Os desencarnados estão participando mais. Escolhemos quem para ser crucificado, Barrabás ou Jesus? E ainda são muitos aqueles que querem acreditar que Jesus foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo, quando na verdade Jesus foi crucificado pela maldade do povo. Sim, porque nós tínhamos a opção de escolhermos Barrabás, e mesmo assim escolhemos Jesus. Jesus, ele veio nos salvar dos pecados, sim ou não? Jesus veio nos ensinar a como nos salvar, e é por isso que Jesus é o nosso mestre e amigo, é aquele que nos ensina a fazer aquilo que precisamos para alcançar os degraus evolutivos do qual ele se encontra. Entendemos isso? Queremos seguir Jesus? Seguimos? Seguimos ou não seguimos? Mas nós deveríamos segui-lo com fé. E o que é fé? Para muitos, fé é acreditar que alguma coisa vai acontecer e no final vai dar tudo certo. Mas a fé é aquela que nos diz que é a certeza que temos condições de fazer com que aquilo dê certo, mediante ao nosso trabalho, esforço, perseverança. E muitas vezes desistimos com as primeiras pedras que nós mesmos colocamos no caminho. Não podemos mais permitir que isso aconteça, porque o tempo pode ser o nosso aliado, mas também pode ser o nosso adversário. Sabe aquelas criaturas que se pegam dizendo, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu mudo, depois eu leio? É mais ou menos como aquelas criaturas que se pegam dizendo, amanhã eu faço, semana que vem eu vejo, mês que vem eu dou uma olhada, no ano que vem tudo vai ser diferente. Alguém daqui sabe quanto tempo ainda tem aqui no plano físico? E nós otimizamos o nosso tempo? Sim ou não? Alguém daqui já percebeu como o tempo está passando rápido? Começa a semana, quando a gente percebe, já terminou a semana. Hoje, domingo, estamos aqui pela manhã, daqui a pouco estaremos em casa ouvindo, é fantástico. E aí a gente pensa, rapaz, já acabou o domingo, já acabou o final de semana, outra semana que começa, e aí a gente fica adiando, procrastinando, e nós precisamos trabalhar com afinco para merecermos aquilo que desejamos. Infelizmente, são muitos que ainda interpretam o merecimento de forma equivocada. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz, faça por merecer? Faça ação, faça atitude, crie um movimento. E nós muitas vezes não criamos o movimento, mas esperamos os resultados. São aqueles que ainda se pegam dizendo, não, se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Mas esperamos pela vontade de Deus ou dependemos da nossa vontade para fazermos com que aquilo aconteça? Porque Deus quer, Deus trabalha para que todos nós, seus filhos, sejamos felizes o quanto antes. E porque são muitos os espíritos que ainda se encontram na infelicidade, responsabilidade de Deus ou irresponsabilidade da própria criatura? Primeira ou segunda opção? Enquanto psicanalista clínico, eu me vejo no dever moral de alertá-los que a mente reproduz aquilo que o espírito acredita. A mente reproduz aquilo que o espírito acredita. Se acreditarmos que somos incapazes, incapazes seremos. E nós precisamos começar a desconstruir, reprogramar, buscar, intensificar o pensamento positivo. Porque a ciência já comprovou a importância do pensamento salutar. Tudo começa no mundo psíquico,
E nós precisamos entender que o pensamento é força, cria e reproduz. Alguém daqui ainda tem pensamentos negativos? Esses pensamentos negativos nos fazem bem ou mal? Sabemos disso? E depende de quem para mudá-los para positivos? Eu não ouvi. E por que não mudamos? Alguém daqui já pediu para que Deus colocasse dentro da sua cabeça bons pensamentos? Mas é responsabilidade de quem colocá-los? E por que pedimos para Deus? Foi uma pergunta? Boa. Alguém daqui ainda tem sentimentos negativos? Sim ou não? Esses sentimentos negativos nos fazem bem ou mal? Sabemos disso? É responsabilidade de quem não guardá-los? Alguém daqui já pediu para que Deus arrancasse do seu coração sentimentos como raiva, mágoa, rancor, ira, ódio, entre tantos outros? Mas alguém daqui já parou para pensar que na medida em que não colocarmos, não haverá necessidade de pedir para Deus retirá-los? E qual que é a atitude que precisamos ter? Pedir para Deus retirar ou não colocar. E por que colocamos? Eu não ouvi. Não sabe? Precisamos saber. Sim, porque quantas vezes nós não utilizamos a nossa inteligência emocional e precisamos utilizá-la o quanto antes, entender para crer. Lembra que eu disse isso? É tempo de buscarmos a racionalidade e não mais a emotividade, porque Emmanuel nos disse que precisamos bater as duas asas para alçarmos voos no céu de nossas próprias consciências. A razão e a emoção. E nós muitas vezes só nos pegamos como aqueles incapazes, vítimas, coitados. E nós não somos vítimas nem coitados, talvez vítimas de nós mesmos, quando sustentamos esses pensamentos falidos. Entendemos isso? Vamos mudar? Quando? E por que não mudamos ontem? Eu não tinha ouvido a sua palestra. Somos experts em encontrarmos sempre as melhores soluções, Somos experts em encontrarmos sempre os problemas, mas precisamos encontrar as melhores soluções. Eu divido com vocês alguns parágrafos do meu livro Desmistificando a Fé, que diz assim: muitos, por desprezarem o convite do amor, só entendem a necessidade da mudança pelas calamidades, independentemente de quais sejam as procedências social, biológica, política ou econômica. Há mais de 4 anos, nós passamos por um momento desafiador, conhecido como pandemia. Alguém daqui se recorda daquela frase: quando tudo isso passar, seremos pessoas? E já estamos melhores? E depende de quem para estarmos? E o que estamos esperando para? Subiu um pensamento ali atrás: Celso, só Deus sabe. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: lição não aprendida, lição repetida, mesmo depois desse chacoalhão moral, ainda são muitos aqueles que no tabuleiro da vida voltaram 2 casinhas, continuam com o orgulho, com o egoísmo, e nós precisamos aprender para não precisarmos mais desse chacoalhão moral. E só depende de quem para isso? Do meu livro Siga em Frente, divido com vocês esse subtítulo que diz: não adie a sua redenção. Levante a cabeça e encare os desafios de frente. Permitir a estagnação no tempo é o mesmo que usar o tempo contra você. Em vez de esperar por algo inesperado, construa algo positivo e gratificante em sua vida. Os momentos de felicidade são compostos por atitudes felizes. Se sua atitude não está de acordo com os objetivos desejados, pense, reflita, refaça os passos e descubra onde precisa se melhorar. Reencarnamos com a finalidade de nos melhorarmos, de nos transformarmos, e não para sermos melhorados, transformados. Não espere pelo dia de amanhã, porque você tem o dia de hoje. Foi claro? E para encerrarmos, eu quero dividir com vocês mais um pensamento agora do meu mais recente livro, Calma na Alma, que é um livro similar, eu disse similar, a Minutos de Sabedoria.
que nos traz 70 mensagens para pensarmos, repensarmos e refletirmos no nosso dia. A mensagem intitula-se Construir e Merecer. Já se deu conta de que possui todos os recursos necessários dentro de você? No entanto, deve manter uma postura confiante e positiva, pois a fé sem ação é inútil para aqueles que desejam construir a própria felicidade. Fazer acontecer não é o mesmo que esperar as coisas acontecerem. Aprenda a lidar de forma mais eficiente com o tempo, para não desperdiçar as oportunidades. A fé sem atitude não é capaz de transformar sonhos em realidade. Para remover a montanha, é necessário ter força, seja mental, emocional ou física. Sempre que ouvir alguém dizer que deve confiar e esperar, acredite. Mas trabalhe com dedicação para que aconteça conforme o planejado. Você é o responsável pelo seu futuro. Ao tomar consciência desta realidade, deixará de atribuir as suas responsabilidades a este ou aquele, para obter o que deseja e transcender para quem almeja ser, faça por merecer. Só depende de nós para buscarmos o melhor que almejamos. Foi claro? Quem quiser adquirir os livros, eu estarei lá na frente, lembrando que toda a renda é revertida à instituição Lar de Frei Luiz, como foi dito no início. Infelizmente são muitas pessoas que deixaram de ajudar, mas as famílias ainda necessitam desta ajuda. Então, quem quiser contribuir adquirindo os livros, não só pelo conhecimento, mas também pela fraternidade, pela gentileza e generosidade com os demais, eu agradeço do fundo do meu coração. Encerro com a frase que diz assim: não precisamos ser pessoas excelentes para fazermos coisas boas. Não precisamos ser pessoas excelentes para fazermos coisas boas, mas precisamos fazer coisas boas para sermos pessoas. Eu não ouvi. Luz e paz a todos, muito obrigado pela atenção. Quem quiser adquirir os livros, cartões de crédito, débito, dinheiro, transferência, Pix, mas eu não aceito aquele famoso Deus lhe pague. Bom dia a todos. Bom, vamos agora fechar nossos olhos. Vamos imaginar que este salão está sendo envolvido por uma luz de cor rosa, descendo do alto, chegando até todos nós, a luz rosa que representa a cor do amor. Vamos respirar profundamente, segurar o ar por alguns desses segundos, mais uma vez, e ainda uma última vez. Vamos procurar sentar o mais afastado possível do banco da frente. Vamos evitar que o corpo e a cabeça tombem para a frente, para não prejudicar o trabalho do passe que os médiuns nesse momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, no nosso centro de força coronário. Esse grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, comandando todos os demais centros de força. E aqui lembramos que centros de força são como sensores que nós temos espalhados pelo nosso corpo, que recebem as energias e as transmitem aos órgãos que estão a eles associados. Agora essa luz dourada adquire um tom azulado e pousa na altura de nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando os pensamentos e facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, beneficiando nosso aparelho fonador e ainda regulando nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que recebemos possa ser adequadamente trabalhado em nossos alvéolos, brônquios, possibilitando a transformação sanguínea. A luz azul agora
adquire novamente um tom rosa e vai pousar na altura de nosso coração, nosso centro de força cardíaco, equilibrando os batimentos, serenando as emoções. E agora, essa luz rosa vai adquirir um tom verde, uns verde esverdeado, e vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando todos os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo da nossa purificação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, esse centro de força que acaba sendo o grande receptor das energias negativas, das dificuldades, das perturbações diárias que nós temos. Regula todos os órgãos do nosso aparelho digestivo e ainda do nosso aparelho urinário. E agora, essa luz verde vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, quando adquire um tom alaranjado claro, beneficiando nossos órgãos reprodutores, responsável pelas energias criadoras, pelas fontes criativas. E essa luz laranja agora, ela vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar aos nossos pés. Ela vai subindo agora pela parte traseira das pernas, lentamente, até pousar na base de nossa coluna, no centro de força básico. Quando adquire um tom alaranjado forte, esse centro responsável pela captação das energias provenientes da Terra, regulando todo o nosso aparato ósseo e muscular. E essa luz laranja forte agora vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, lentamente, até chegar à base de nosso crânio, chegando novamente no centro de força coronário, fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora que nós recebemos essa doação de amor do passe, é o momento de nós doarmos. Vamos então, nesse momento, mentalizar inicialmente nossos lares. Vamos percorrer cada cômodo. Vamos mentalizar todos aqueles que conosco convivem, para que eles também possam receber essas luzes de amor que agora recebemos. Vamos mentalizar e vibrar pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro. Vamos mentalizar as ruas e levarmos as melhores energias, em especial para aqueles que estão nelas vivendo, desamparados, deserdados da fé, sem ter quem por eles ore. Vamos lhes estender as mãos em um ato de amor. Vamos vibrar por aqueles que estão nas cracolândias, para que sejam inspirados a buscar socorro especializado. Da mesma forma que os próprios espíritos que ali se encontram também possam ser socorridos e possam, assim, seguir em seus caminhos evolutivos. Vamos vibrar pelos nossos idosos, por aqueles que estão nas casas de repouso e ainda aqueles que estão nos lares, mas estão desamparados, para que sejam abraçados com muito amor, para que tenham carinho e afeto nos seus momentos que ainda tem que vivenciar aqui na Terra. Vamos vibrar por nossas crianças, por aquelas que estão nos orfanatos, por aquelas que estão nas ruas, para protegê-las da crueldade e da violência. Vamos vibrar pelos aqueles que estão nos hospitais, adoecidos, ou aqueles que estão ali trabalhando, para que sejam beneficiados por essas vibrações de amor, que encontrem paz, serenidade para vivenciarem as suas dores, suas dificuldades, que não tenham raiva, que não tenham inconformismo, sabendo que as dificuldades, as dores, um dia passarão. Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que todos possam pensar nas populações, deixem de lado seus interesses pessoais e possam propiciar condições dignas de vida a todos os habitantes, seja em que escala for, deixando de fomentar a discórdia, a desunião, a celeuma,
e promovam a união entre os povos, entre as populações. Vamos vibrar pelo nosso imenso Brasil, esse coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que desse Brasil brotem luzes que atinjam todos os países do mundo, em especial aqueles que se encontram em conflito, em guerra, para que seus governantes sejam inspirados a buscarem a paz e deixem de promover a guerra, independente das etnias, raças, crenças religiosas, ideologias políticas, para que todos possam, unidos na paz, propiciar que a nossa terra, governada pelo amorável Mestre Jesus, possa prosseguir em seu caminho em direção ao mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Voltemos agora a este salão e vamos vibrar e mentalizar nossos mentores, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, responsável por todos os demais trabalhadores dessa casa, para que possam prosseguir com o seu trabalho de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que aqui chegam, encarnados e desencarnados. Mentalizemos os nomes daqueles que estão nas urnas colocadas na entrada do salão, encarnados e desencarnados, para que os espíritos responsáveis por esse trabalho possam levar até a cada um deles o medicamento necessário, o socorro necessário, para que possam prosseguir em suas jornadas. Vamos mentalizar nossas casas irmãs, o CASPAG, nosso centro de assistência social, ajudando e continuando a beneficiar tantas famílias com pão amigo, com auxílio para os trabalhos e, sobretudo, com amor. Amor que permite que as pessoas possam prosseguir, independente de suas dores, das suas dificuldades. E o CREPAD, para que possa continuar com seu trabalho de assistência a dependentes químicos e alcoólicos, levando a paz a cada um deles, para que possam retomar suas vidas e serem reinseridos na sociedade com equilíbrio e com amor. E agora? É o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. Então vamos mentalizar todos os espíritos que trabalham com as forças da natureza, para que possam captar nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos mananciais, os elementos vitais cósmicos, os princípios curativos e purificadores que ali se encontram. Vamos mentalizar os vasilhames, os filtros de nossas residências, onde colocamos a água que absorvemos, que ingerimos. Mentalizemos também as garrafinhas que aqui se encontram, para que os espíritos encarregados desse trabalho possam, através da ação magnética, neles propositar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar todos aqueles que desse fluido bendito sorverem. Mas não esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desta água magnetizada é proporcional a nossas atitudes e, sobretudo, a nossa fé. E não nos esqueçamos, antes de ingerirmos esse líquido, elevarmos o pensamento ao alto, em prece ao Pai, agradecendo pela bênção da vida e possibilitando assim a criação de uma atmosfera favorável para que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas. E assim, equilibrados e serenados, depois de termos recebido, depois de termos doado, vamos acompanhar a nossa irmã Cleusa na prece de encerramento que fará por todos nós. E assim, envolvidos nessa egrégora de luz, vamos agradecer a Deus por todo ensinamento, por tudo que aprendemos hoje aqui nessa casa de oração, de paz e amor. Que possamos, ao retornar para casa, levar todo esse conhecimento para nossos familiares. E que possamos também levar o calor e o amor de Jesus. Uma boa semana a todos. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus. Boa semana. Obrigado.
amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou. Nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho, semeando saber de hoje até o infinito. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes fonte de luz, paz e amor em Jesus.